meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma aula de ciências e hoje nós iremos corrigir a atividade que os professores de vocês passaram sobre temperatura, calor, sensação térmica, formas de propagação de calor. Muita coisa, né? Então, esse é o momento de vocês pegarem a atividade de vocês, que vocês fizeram no caderno ou numa folha, e um lápis, uma borracha para corrigir a atividade direitinho comigo, tá bom? Então vamos lá corrigir a atividade. E na primeira questão, o enunciado da questão falava o seguinte: um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Então vamos desenhar aqui, nós temos um corpo A que está em equilíbrio térmico com o corpo B. Então eu tenho um A aqui e eu tenho o B aqui. Isso que o enunciado está falando? Beleza. Esse corpo B está em equilíbrio térmico junto com o corpo C. Então, eu tenho aqui junto com o B um corpo C. É correto afirmar que A está em equilíbrio térmico com C? Justifique sua resposta. Então, pessoal, olha só, prestem bastante atenção no enunciado, tá? O corpo A tem calor e ele está em equilíbrio térmico com o corpo B. O corpo B, por sua vez, está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, A e C estão em equilíbrio térmico? Sim, né, pessoal? Se todos esses corpos estão em contato e eles trocaram calor a ponto de atingir o equilíbrio térmico, então todos eles estão em equilíbrio térmico, tá bom? Então, A, B e C estão em equilíbrio térmico, assim como A e C estão em equilíbrio térmico, tá bom? Então, eu vou deixar essa resposta em um minutinho na tela para quem não conseguiu responder ou não fez, tá bom? Fazer aí direitinho no caderno de vocês, tá certo? Beleza, pessoal? Segunda questão. O enunciado da segunda questão falava o seguinte: o uso de agasalhos de lã é comum em regiões frias. Que propriedade da lã torna conveniente essa utilização? Então, gente, lembram quando eu falei de formas de propagação de calor que existiam isolantes térmicos? Isolantes térmicos têm a capacidade de isolar esse processo de condução, de troca de calor que está acontecendo entre os corpos, tá bom? Então, quando uma região está fria, né, é comum que o corpo da pessoa comece a trocar calor com o ambiente, pelo processo de condução. Só que eu tenho isolante térmico, como a lã, tá? Então a lã funciona como um isolante térmico. Então quando a pessoa veste um agasalho lá de lã, a temperatura vai ficar isolada no corpo da pessoa, tá? Não vai haver essa troca de calor entre o corpo e o ambiente, tá certo? Então, se ela é um isolante, vai ser um péssimo condutor de calor, tá? Então, isso funciona porque o ar fica aprisionado dentro dos espaços da lã, dos fios da lã, tá certo? E aí eu tenho um material, que é a lã, e o ar, e isso vai criar um bloqueio, tá? De condução de calor. Então é dessa forma que funciona, tá bom? Eu vou deixar essa resposta
Novamente um minutinho na tela para quem não conseguiu responder ou quem não acertou, tá certo? Para corrigir aí direitinho no caderno. Nos vemos daqui a alguns instantes. Belezinha, pessoal? Terceira questão. E na terceira questão falava o seguinte: para servir um chá bem quente, você pode optar por uma caneca de alumínio ou por uma xícara de porcelana. Na realidade aqui nós temos uma interrogação, né? Uma pergunta. E aí, quando você vai servir um chá, um café na sua casa, você coloca em uma caneca de alumínio ou uma xícara de porcelana? Aí, letra A. Qual delas oferece maior risco de você queimar as mãos? E por quê? E aí, qual dessas canecas, a caneca de alumínio ou a de porcelana, é um bom condutor? A de alumínio, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que metais são bons condutores de calor, tá? Então, o alumínio conduz melhor calor do que a porcelana, tá certo? Então, se a pessoa colocar um líquido quente em uma caneca de alumínio, provavelmente essa pessoa vai se queimar, porque o calor do líquido vai ser conduzido rapidamente lá em toda a superfície de alumínio e se a pessoa pegar, vai acabar queimando a mão, né? Então, caneca de alumínio, a resposta. Qual delas permite que o chá esfrie mais rápido e por quê? A caneca de alumínio permite que o chá esfrie mais rápido. Isso porque lembram que o alumínio é um bom condutor de calor? Então, se o calor está sendo conduzido rapidamente, aquele líquido, o calor não vai ser mantido no líquido, vai ser conduzido para todo o ambiente, tá? E aí, vai fazer com que o chá, o café esfrie mais rápido, tá bom? Porque vai perder calor para o ambiente. Então, essas são as respostas, tá bom? Da A e da B. Para quem não conseguiu responder ou não acertou, vou deixar essa resposta aí um minuto na tela rapidinho para vocês corrigirem, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal. Quarta questão. Na quarta questão nós tínhamos uma situação, né? Um cozinheiro, não muito experiente, queimou a mão ao misturar uma sopa fervente com uma colher de metal. Provavelmente não assistiu às aulas de ciências esse aqui. Então, ensinaram que ele deveria usar uma colher de madeira para misturar a sopa. Alternativa A. Qual é o processo de troca de calor responsável pela queimadura provocada pela colher de metal? E aí, pessoal, quando o calor é conduzido por um metal, como que é o nome desse processo de propagação de calor? Condução, né? É a condução térmica. Então, quando o cozinheiro foi lá, pegou a sopa que estava bem quente com a colher
de alumínio, uma colher de metal, o calor foi conduzido da sopa para a mão dele. E aí acabou que ele se queimou, tá certo? Então, aconteceu um processo de condução. Tem um condutor de calor, que nesse caso o condutor é a colher de metal, tá bom? Letra B. Compare madeira e metal e explique por que a colher de madeira é mais indicada para misturar alimentos quentes. Porque a madeira é um bom isolante térmico, é um mau condutor de calor, enquanto o metal é um bom condutor de calor, tá? Então, a partir do momento que você pega uma sopa com uma colher de madeira ou uma colher de plástico, o calor não está sendo conduzido, pelo contrário, está sendo isolado por essa superfície, tá? Pela madeira ou pelo plástico, tá? Então, quando for pegar alimentos que estão quentes, a colher de madeira oferece uma maior segurança, tá certo? Vou deixar essa resposta, acho que 30 segundos é o suficiente para quem não acertou, quem não fez, corrigir direitinho, tá bom? Perfeito, pessoal. Quinta questão. Na quinta questão, o enunciado falava o seguinte: qual é o principal modo de transmissão de calor envolvido em cada uma das situações desenhadas abaixo? E aqui nós temos a situação A e a situação B, né? Então, o que está acontecendo aqui na situação A? E o que está acontecendo aqui na situação B? Vamos lá, interpretar aqui essa imagem. Na situação A, uma pessoa está pegando, acho que uma ferradura, né, o nome disso, que está bem quente com algo de metal, né? Então, qual é o processo que está acontecendo aí? E na situação B, eu tenho o Sol e tenho a Terra, e tenho os raios solares chegando até a superfície terrestre. Então, qual é a forma de propagação de calor que está descrito na situação A? Condução térmica. Lembram? Eu tenho aqui uma fonte de calor, que no caso aqui é essa chama, tá? Eu tenho um condutor de calor, que é esse alicate, não sei como chama isso aqui, que é feito de metal, e o metal é um bom condutor, então eu tenho um condutor, então o calor está sendo conduzido e a condução térmica está acontecendo aqui nessa situação. Na letra B, eu tenho uma fonte de calor, que no caso a minha fonte de calor é o Sol, tá? O Sol precisa estar em contato direto com a Terra. Eu tenho fios levando o calor do Sol até a Terra? Não, né, pessoal? Os raios solares são conduzidos por um vácuo que existe lá no espaço até chegar na superfície terrestre, não é isso? Então está acontecendo o processo de irradiação térmica, né? Ondas de calor estão sendo geradas aqui da superfície solar até a superfície terrestre, beleza? Então, situação A, condução térmica, situação B, irradiação térmica, tá? Vou dar 30 segundos rapidinho para vocês corrigirem no caderno de vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Sexta questão, tá bom? Na sexta questão, o enunciado falava o seguinte: observe a fotografia abaixo. E aqui nós temos uma barra de chocolate coberta aqui por alumínio, tá bom? Muitos chocolates são embrulhados em papel alumínio, como o lado mais espelhado voltado para fora. Qual é a razão disso? E aí, do que vocês lembram de alumínio, superfície espelhada e as aulas de propagação de calor? Então, gente, o metal, tá? Principalmente o lado que é espelhado, ele vai refletir o calor.
tá certo? Isso vai dificultar a entrada do calor lá no chocolate, impedindo que o chocolate derreta. Então é por isso que geralmente o chocolate ele vem coberto por alumínio e a parte metálica do alumínio está voltada para a parte de fora do bombom de chocolate, da barra de chocolate, enfim, tá? Porque isso faz com que, ó, o calor chegue aqui, né, e seja refletido, tá bom? Então tá acontecendo aí um processo de reflexão do calor através da irradiação, tá bom? Então, é isso que acontece. Vou deixar essa resposta aqui 1 minuto na tela, para quem não conseguiu acertar, tá? Ou não fez, corrigir aí direitinho no caderno de vocês, tá bom? Ok, sétima questão. Na sétima questão era de completar as lacunas, né? Vamos lá. Complete as lacunas. 1. O calor do Sol chega até nós por... Como que o calor do Sol chega até a superfície terrestre? Eu preciso ter algo conduzindo o calor do Sol até a Terra? Não. Então, não acontece por condução, né? Eu preciso que os raios solares criem uma corrente circular até chegar à Terra? Não, ele simplesmente é irradiado até a Terra. Então, o calor do Sol chega até nós pelo processo de irradiação, tá? Vou colocar aqui um izinho, tá bom? Um i de irradiação. Vamos lá. Segunda, uma moeda bem polida fica, tracinho, quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Então, eu tenho uma moeda normal, polida, bem polidinha, e tem uma moeda que está pintada de preto. Qual dessas moedas vai ficar menos quente? A moeda que foi polida, né, pessoal? Porque lembram que pelo processo de irradiação, a cor preta absorve o calor, então, consequentemente, a moeda que está pintada na cor preta vai absorver mais calor, vai ficar mais quente. Então, fica menos quente, tá bom? A moeda polida. Vou colocar aqui um menos. Nossa, ficou horrível, me perdoem. Vamos continuar. Vamos lá. Terceira questão. Uma barra metálica aquecida na extremidade, a barra metálica está sendo aquecida, prestem atenção. A propagação do calor se dá de uma extremidade para outra por. Então, eu tenho aqui uma fonte de calor, né? Uma chama qualquer, e aqui eu tenho uma barra. O calor vai ser tracinhos daqui para cá. Então, a barra metálica está funcionando como um condutor de calor, né? Então, está acontecendo o processo de condução. Então, vamos procurar aqui a alternativa que fale irradiação, não é a radiação e irradiação, mas menos e não é convecção, tá bom? É condução. Convecção, não é a B. C, radiação, sim. Menos, sim, e condução. Alternativa correta, letra C. As demais, convecção, não é convecção, é radiação ou irradiação. Letra E, condução, não é condução também. Então, alternativa correta, letra C, tá bom? Corrigiam aí quem não acertou. Perfeito, vamos lá, próxima questão. Oitava questão.
Diga quais formas de propagação de calor está acontecendo nas seguintes situações. Vamos lá. Situação A. O cabo da colher quente após pegar a sopa. Então, qual é o tipo de propagação de calor que está acontecendo nessa situação, pessoal? Eu tenho o cabo da colher, que geralmente é de metal, e o calor está sendo conduzido da sopa, né, até a superfície lá da mão da pessoa que foi pegar a sopa com a colher quente, né? Então, nesse processo, eu tenho um condutor de calor, que nesse caso o condutor é o cabo da colher, e está acontecendo o processo de condução, tá bom? B. Maria e Joana aquecendo-se na fogueira. Então, a Maria e a Joana estavam com frio e acenderam a fogueira lá para se aquecer. Elas precisam tocar na fogueira para se aquecer? Não, elas só precisam ficar perto lá da fogueira. Então, a fogueira é uma fonte de calor e aí são criadas ondas de calor lá naquele ambiente que está próximo à fogueira, e a Maria e a Joana vão se aquecer através do processo de irradiação ou radiação, tá bom? Ar-condicionado ligado no quarto. E aí, pessoal, o ar-condicionado vai fazer com que o ar frio seja gerado, né? O ar frio gerado, acontece o que com ele? Ele desce. E correntes de convecção são criadas lá naquele ambiente, não é isso? Então, o ar quente vai subir, o ar frio vai descer, e aí vai ficar esse ciclo, e isso faz com que aquele ambiente seja esfriado, né? No caso, o quarto. Então, o processo de propagação de calor que está acontecendo aqui, nesse caso, é a convecção, tá bom? Vamos lá. D. Água fervendo. E aí, o que acontece quando a água ferve, pessoal? Quando eu tenho água fervendo, eu tenho um fluido, né, que está no estado líquido, e eu tenho uma água que está em contato direto com a chama lá do fogão, né? Então, essa água que fica na parte inferior lá da panela vai ser aquecida mais rápido que a água que fica na parte superior. Então, a água quente, o que acontece com ela? Sobe, e a água fria desce. A partir disso, são criadas correntes de convecção, e é isso que faz com que todo aquele líquido seja aquecido até chegar em uma temperatura equilibrada, né? Então, a água fervendo é um processo de propagação de calor por convecção também, tá bom? Lembrem-se que a condução, eu preciso de um material condutor para conduzir o calor. O próprio nome já fala, condução, calor está sendo conduzido. A irradiação, eu não preciso ter contato direto, o calor, ele é irradiado, tá bom? E na convecção, acontece em fluidos e em gases, tá bom? Em líquidos e em gases. E são criados correntes de convecção pela diferença de temperatura, né? Belezinha. Vou deixar essa resposta aqui 30 segundos, acho que é o suficiente para vocês corrigirem rapidinho no caderno de vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Nona questão, penúltima questão, vamos lá. Num dia quente, para manter um refrigerante gelado por mais tempo, você escolheria um copo de vidro ou de aço inox? Justifique sua resposta. Então, pessoal, lembram que todos os metais são bons condutores de calor? Isso significa que eles vão conduzir o calor pelo ambiente. Então, se eu coloco um refrigerante gelado dentro de um copo de inox, tá? O refrigerante está o quê? Tá gelado, né? Porém, o ambiente está com a temperatura maior, tá mais quente o ambiente lá onde esse copo está. Então,
vai começar a haver trocas de calor por condução, tá? Entre o refrigerante e o ambiente. Isso vai fazer com que o refrigerante esquente, tá bom? Então, o copo de vidro, ele é ideal, porque o vidro, ele não é um bom condutor de calor, ele é um péssimo condutor de calor, tá bom? Enquanto o metal, o inox, é um bom condutor de calor, tá certo? 30 segundinhos de novo para quem não acertou ou quem não fez, corrigir aí no caderno rapidinho. Perfeito, pessoal. 10ª questão. Com relação aos processos de variação de temperatura, qual ou quais deles necessitam da existência, olha só, eu preciso de um meio material para que possa ocorrer. Então, qual é o processo de condução de calor, de propagação de calor, que eu preciso ter algo conduzindo esse calor? A condução, eu preciso de um material condutor, né? Então, apenas a condução é a nossa resposta correta. Letra B de bola. Perfeito, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de correção da atividade. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Quem não acertou, espero que tenha corrigido, tá bom? Eu finalizo minha aula falando: a vida é uma viagem, aproveite bem o caminho. E é isso, gente. Forte abraço, um beijo e até a próxima aula.